Você sabe que a minha maior preocupação como pai, assim, acho que o do Robertinho também tem algo do tipo, assim, é lá na frente olhar os meus filhos e falar, não, dei conta. Sim, Tá formado, sim. tá encaminhado, é um homem de bem. Você já teve alguma conversa assim? Como que seu pai chama? Ricardo. Você já teve alguma conversa assim com o seu Ricardo, assim? Porque, né? Tá lá. Jornalista, a gente já falou fluente em inglês, tornando médico, psiquiatra e fazendo esse trabalho incrível, advogado. Bacharel em Direito. Já sentou assim com o seu Ricardo e trocou essa ideia já? Não, não precisa. Eu comunico com meu pai pelo olhar. Eu e meu pai, a gente tem uma ligação que a gente se respeita muito. A pessoa que mais me respeita é meu pai. E talvez a pessoa que mais o respeite seja eu. Meu pai respeita meu tempo, meu pai respeita o meu jeito de ser. Meu pai é um dos meus maiores fãs. Meu pai só compete entre ser meu maior fã meu pai, minha mãe e minha esposa. Os três. As melhores pessoas. Meu pai é uma pessoa que eu posso sempre confiar nele. Então, a gente nunca sentou pra conversar e falar assim, pai, o que você acha? Mas eu sei o tanto que meu pai se orgulha. Cara, é um negócio assim que me emociona mesmo. Por quê? Porque eu sei que o que acontece na minha vida realiza sonhos do meu pai. Eu sei disso. Meu pai me ver como um homem de Deus o orgulha muito, sabe? Por quê? Porque o que eu recebi do Senhor veio através do meu pai. Meu pai e a minha mãe foram os meus primeiros ensinadores a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Meu pai e a minha mãe foram as primeiras pessoas que me deram a lição de dê para o outro, mas não tome o que é do outro. Entende? Se alguém chegar e falar assim, esse telefone é meu, você fala assim, não, não é seu, é meu. Mas se ele falar, é meu, entregue e deixe levar. Por quê? Porque você não há de ser corrompido pelo outro. Você é você. Os seus princípios são os seus. Então, as primeiras lições de honestidade, de valor ao trabalho, sabe? De assim, trabalhe para conquistar o que é seu. A primeira noção de intelectualidade eu não tive, não foi com livros, foi com meu pai. Meu pai é uma pessoa que, embora não teve muitas oportunidades na vida, se meu pai tivesse tido as oportunidades adequadas na vida, As mesmas que você teve? as mesmas que eu tive, meu pai seria notável. Meu pai seria um dos grandes nomes do Brasil. Tenho certeza disso. Meu pai não teve porque não é porque ele é pra mim. Pra mim ele é o maior nome do Brasil. É meu pai, sabe? Mas para a sociedade, apenas por falta de oportunidade, sabe? É uma pessoa. Meu pai é muito intelectual. Meu pai é uma pessoa culta, sabe? E desde sempre eu vi meu pai, o quê? Eu era criança e vendo uma biblioteca lá em casa. Meu pai tinha uma biblioteca. Meu pai era o cliente assíduo da Ed Ouro, que era uma. Nossa. Era, Ed Ouro. Qual que era a profissão do seu Ricardo? Meu pai, ele trabalhou em empresas de fazer joias, por muito tempo. Depois ele empreendeu Ourives? sozinho. Não era ourives, ele não mexia com ouro, mas era com pedras. Tá. Ele trabalhava numa empresa que mexia com pedras. Mas ele se aposentou muito cedo, por uma questão de saúde. E aí, eu sempre via meu pai assim, estudando inglês, estudando grego do Novo Testamento, meu pai estudando livros, literatura, assim, qualquer que seja a literatura. Então, os livros vieram através do meu pai. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Por quê? Porque eu via meu pai estudando e porque eu via minha mãe falando com a gente assim, foi pra aula? Vai pra aula. Minha mãe nas reuniões, minha mãe nunca faltou a nenhuma reunião de pais no colégio. Nunca. Minha mãe ia com muita dificuldade. Muita dificuldade. Por quê? Porque ela tinha que conciliar as duas coisas, né? Ser mãe, trabalhar ali para o sustento da família e tal. Muito inteligente também. Minha mãe é bem inteligente. Mas estava lá sempre, sabe? E preocupada com o quê? Com quem a gente iria conviver, as companhias que a gente teria, ensinando valores, o tempo todo assim. As amizades? Amizades. Você já foi
restringido de alguma amizade Já, quando pequeno? já. Não, esse não, Benoni. Já porque são valores diferentes, né? E eu concordo com isso. Claro que houve também erros, né? Meus pais também erraram e eles reconhecem que erraram hoje, né? Por exemplo, com excesso de rigidez, né? Hoje eles entendem que não tinha necessidade de ser tão rígidos daquela forma, mas eu entendo por que foram. Por quê? Porque eles não sabiam. Assim, hoje dá para olhar para trás e falar eu errei é muito mais fácil do que você corrigir seu erro lá atrás, porque você não conhece o futuro, né? Então eles achavam que eles estavam fazendo certo, né? Mas eles foram bastante rígidos assim. Mas por quê? Eu concordo, gente. Assim, meus pais desde sempre conheceram a vida, né? Como ela é. Eu sei o que você tá falando. Minha mãe fala muito isso. Fala assim, às vezes até chorando. Ela fala assim, Robertinho... Porque eu e meu irmão, teoricamente, a gente ficou do bem. Sim. Ela fala assim, eu sabia, eu vi isso em vocês, mas eu tinha tanto medo de vocês errar que eu cobrava muito mais do que precisava, mas eu não sabia. Exatamente. E eu concordo, eu falo assim, mãe, você podia ter batido até mais. De uma vez você bateu à toa. Que ela sempre precisava bater tanto, eu falo assim, não, Sim. podia ter batido muito mais. Não, eles não sabiam o que haveria de vir, né? E, gente, assim... Se você não cuidar do seu filho, alguém vai tentar suprir essa lacuna ali e essa pessoa não pode ter valores completamente diferentes do que você espera pra ele. Então, você vai pagar pra ver como pai? Vocês têm filhos? Vocês vão pagar pra ver? Nunca. Vocês vão pagar... Não, você vai conversar com seu filho sim sobre companhias. Vai, por quê? Porque às vezes... uma companhia vai exercer mais atração para ele do que os princípios que ele tem aqui dentro de casa. Então, se você não conversar várias vezes, ele pode achar que aquilo é legal, né? Então, meus pais conversaram muito com a gente. Então, assim, eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo uma mulher e um homem preocupando muito com seus filhos, né? Assim, fazendo tudo o que podiam fazer dentro das suas possibilidades e até fora das suas possibilidades. Para quê? Para que os seus filhos fossem pessoas de bem, sabe? Pessoas íntegras. Então, se os meus pais não tivessem tido a possibilidade de fazer nada por mim material, eu ainda assim os agradeceria pela integridade que eles me ensinaram. Meus pais me ensinaram a ser íntegro. Meus pais me ensinaram a buscar o conhecimento, a buscar a intelectualidade. Meus pais me ensinaram a servir as pessoas. Na casa dos meus pais era um lugar que todo mundo chegava e comia. Meus pais nunca foram aquela pessoa assim de... Pelo contrário, chegava alguém, eles se preocupavam e ia lá, comprava alguma coisa, dava não sei o que, a pessoa tinha que comer. Bom mineiro, né? Tem que comer. Então tudo isso eu aprendi com eles, né? Sou muito grato, espero que os meus irmãos também sejam, sabe? Eu espero que os meus irmãos também tenham esse mesmo sentimento em relação aos meus pais, porque tudo que os meus pais fizeram, inclusive os seus erros, foi tentando acertar,